Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, segunda-feira, a gente trazendo conteúdo para vocês. Vocês perceberam que eu não estou no estúdio, né? Hoje a gente está gravando um vídeo aqui de um hotel para vocês, tá? E o importante é não ficar sem informação. Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Analisando a questão geopolítica, a gente precisa falar sobre as eleições da Bolívia, né? Ontem, os bolivianos foram às urnas, o resultado oficial, ainda pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi liberado, né? Mas foi uma eleição conturbada, uma eleição marcada por explosão, né? Num colégio eleitoral, marcada por um candidato sendo depredado pela população, um jogo bem, bem a cara da Latinoamérica aqui, né? Ou seja, da revolta da população em relação a tudo isso que está acontecendo. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre uma ação do Donald Trump que, vem cá, muita gente não está falando sobre isso, tá focando mais na lei Magnitsky, está focando muito mais sobre as decisões do Donald Trump em relação a bloquear ações bancárias, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas tem uma coisa que pode chegar muito além, que é a seção 301, que sanciona os ministros do Supremo. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então, sejam todos bem-vindos, uma honra, um prazer poder estar aqui com você, muita coisa para a gente poder bater um papo. Não esqueça de se inscrever no canal, a gente está querendo bater a nossa meta, hein? Vamos ver se a gente consegue, até o dia 7 de setembro agora, chegar a 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Bora para cima? Vamos lá, viu? Ó, não esquece de compartilhar o vídeo também não. Eu quero começar com um vídeo que está viralizando. Eu acredito que teve um debate, já tem alguns dias, né? Não sei qual foi o podcast que teve esse debate, mas um debate entre duas meninas, uma menina comunista e uma menina, né, defensora, conservadora, né, defensora das pautas de direita. Eu queria que vocês assistissem para que depois eu complementasse com um trecho de um vídeo do Aldo Rebelo, para que vocês possam entender a realidade do momento em que nós brasileiros estamos vivendo. Assiste aqui comigo, bora entender o que está rolando, você vai ver o trecho desse debate aqui. Então, pra casa do caralho, Trump, extrema-direita, todos os governantes poderosos do mundo. Eu quero saber da classe trabalhadora brasileira e mundial mandando, organizando a sociedade de uma forma que atenda aos nossos interesses. Perfeito. Vamos lá, Eduardo? 3 minutos? Você tomou vacina, Mandy? Evidente. Quantas doses você tomou? 3 doses. Todas as 3 foi o Bolsonaro que comprou pra você. Eu espero que você tenha ciência disso. Você tomou quantas? Nenhuma. Justamente porque ele dá a opção de escolha. Não é a revolta da vacina, onde as pessoas vão entrar, arrombar a porta da sua casa e te vacinar à força. Você tem que ter liberdade pra fazer o que você quiser com o seu corpo. Não é isso que vocês falam? Fazer o que quiser com o próprio corpo? Você quis se vacinar, o Bolsonaro comprou a vacina. Você tomou 3 doses. Eu não quis me vacinar. Se eu quisesse, estava esperando por mim no postinho. Eu não fui. Agora, vamos lá. O tarifaço vai ferrar com a gente. Beleza. Vamos pensar em formas da gente retroceder a questão do tarifaço? Que tal se o STF parar com todas as ilegalidades? Que tal se o STF retroceder na condenação de uma senhora que passou um batom numa estátua e que foi condenada a mais tempo de prisão do que um estuprador? Você acha que um estuprador merece ser menos punido do que uma idosa com um batom na mão, Mandy? Você acha que um assassino, um traficante, é menos perigoso do que uma idosa sentando na cadeira do Alexandre de Moraes? Você falou que você não é Black Bloc, mas que você defende o direito dessas pessoas lutarem pelo que é delas. Então, pra você, os Black Blocs são um grupo democrático que tá lutando pelos próprios direitos? O Black Bloc matou gente. A senhorinha com batom na mão matou alguém? Morreu alguém por causa do batom dela? Ou eles pegaram uma vaca e limparam a estátua em 5 minutos? O máximo que aconteceu foi gastar R$3 de conta de água pro Planalto. Cadê a classe trabalhadora nesse caso? Quantas daquelas 1.500 pessoas fazem parte, que foram presas no 8 de janeiro, fazem parte da classe trabalhadora? Se você tem baderneiros que estão pichando, que estão rasgando, que estão quebrando o patrimônio público, você pune eles por quebrarem patrimônio público, por vandalismo. Você não coloca uma idosa de 70 anos por quase 20 dentro da cadeia e condena ela à morte dentro da prisão, só porque ela não faz parte do grupo político que você defende. Porque quando o pessoal de MST e grupo de esquerda foi tacar tinta vermelha no prédio da Carmen Lúcia, nenhum de vocês falou que isso era atentado à democracia, tentativa de golpe de Estado e defendeu que eles fossem condenados a quase 20 anos de cadeia.
fazer com que o tarifaço do Trump acabe? Se junte a nós e peça para que o STF pare de legislar, peça para que o STF pare de passar por cima da democracia do país, porque nós não temos mais um sistema de 3 poderes, nós não temos mais um sistema de pesos e contrapesos. Você tem o Supremo Tribunal Federal legislando, um homem passa por cima de 500 deputados eleitos pela classe trabalhadora que você diz que defende. Ele nunca recebeu um voto, mas você não parece se importar com isso. Você não parece se importar com todas as milhões de pessoas que votaram nos deputados que estão sendo calados e impossibilitados de agir por causa de um único homem que nunca recebeu um voto na vida. Pois é, acho que só esse vídeo aqui, né, já merecia o seu like aí. Cara, quando a gente vê uma moça como essa aqui, né, falando dessa forma, com uma defesa dessa, dá pra gente acreditar que ainda tem jeito, que a nossa juventude ainda tem jeito. Agora, a grande questão é que esse pessoal parece tapar o sol com peneira. Eles não estão nem um pouco interessados em saber de fatos, de argumentos. O exemplo que ela utilizou de gente indo lá e jogando tinta na porta da casa da Carmen Lúcia e ninguém preso. E uma menina com batom, a Débora do batom, pegar 14 anos de cadeia, foi estridente. Não precisava de um argumento melhor do que esse. Ninguém da esquerda foi preso e ninguém fala em atentado à democracia. Agora, por que eu quis colocar o vídeo dessa menina aqui? Para que vocês vejam o vídeo do Aldo Rebelo, uma figura nascida e oriunda do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, mas que tem uma coerência ímpar, abandonou de certa forma, né, aquela extrema esquerda do Partido Comunista do Brasil, por discordar da postura do partido e migrou, né? Hoje é um defensor do Bolsonaro. Dá uma olhada só nesse trecho, foi publicado pelo Vinícius Carrion, um trecho, né, de uma entrevista que o Aldo Rebelo concedeu. Acompanha aqui comigo. O ex-presidente Bolsonaro e seus aliados serão julgados numa turma do Supremo Tribunal Federal integrada por 5 ministros. Bom, o presidente da turma é Cristiano Zanin, que era advogado do Lula. O outro integrante é Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do Lula. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que é um desafeto pessoal até do principal réu da história. O quarto integrante é a ministra Carmen Lúcia, nomeada por Lula para o Supremo Tribunal Federal, para além do ministro Luiz Fux. Não precisa nem ter, né, ministro? Qual é a sua expectativa em relação a esse resultado? A impressão que dá é que só falta a dosimetria, né? Cláudio, é evidente, né, que é um jogo cujo resultado está definido porque as regras estão definidas para obter esse resultado. Mas o que eu vejo de mais estranho e quase que inaceitável é a mesma instituição conduzir desde a denúncia, a investigação, o inquérito, o julgamento e a execução da pena. Você só tem isso em tribunais que funcionaram em época de guerra. Fora das guerras, eu não tenho conhecimento de nenhuma situação onde uma mesma instituição, porque não é um tribunal, você não pode nem chamar mais de tribunal, porque o tribunal ele é exclusivo para o julgamento. Eu não conheço o caso em que o tribunal ele próprio faz a denúncia, ele próprio investiga, produz o inquérito, produz as provas, depois encaminha o julgamento, é responsável pela sentença e pela própria execução da pena. Eu acho que isso é, de fato, uma situação extraordinária, para usar uma palavra amena, um adjetivo mais suave, mas nós não vivemos, de fato, uma situação que possa ser caracterizada à luz do que é habitual como uma situação de plena normalidade. Eu não conheço na história situações como a que nós estamos vivendo, a não ser, como já disse, em períodos de guerra. Aí você reúne em torno de uma única instituição todas essas atribuições de justiça. O judiciário passou a ser o protagonista não apenas das suas próprias atividades, mas também da atividade política em geral. O judiciário interfere no poder legislativo, o judiciário interfere no poder executivo, o judiciário agora está sendo protagonista até da política externa do país, né? A partir dessas sanções que o governo americano impôs a uma parte da Corte Suprema do Brasil. Eu não acho isso um bom sinal. E você tem um ex-presidente da República julgado em condições que não são as mais recomendáveis, porque é evidentemente um processo político, independente das culpas que ele venha a ter. É um processo político como foi o processo político que atingiu
anteriormente, né, o presidente Collor para a presidente Dilma e o presidente Temer. O ex-presidente Bolsonaro e seus aliados serão julgados numa turma. Pois é, pessoal. Onde eu quis chegar aqui com a questão do Aldo Rebelo? No primeiro vídeo, a menina falou, né, que se quer resolver a questão dos tarifaços do Donald Trump, o primeiro passo é o Supremo Tribunal Federal recuar. Isso não é questão de soberania. É questão de soberania aplicar as leis da forma que elas são. Não é soberania jogar a Constituição, afastar direitos e garantias fundamentais. Isso não é soberania. Agora vem o Aldo Rebelo e fala da questão das sanções e o quanto essas sanções, de certa forma, né, tem ali o dedo do Supremo Tribunal Federal para que essas sanções continuem. E aí é que entra um ponto interessante. Eu vou trazer um trecho de um perfil chamado Ipasmei, tá? Falando sobre a seção 301. Então, tem muita gente falando sobre a lei Magnitsky. E agora eu quero que você preste atenção sobre a seção 301, que eu quero fazer uma observação para vocês, tá? A seção 301, ela relata e trata de questões econômicas, e ela não fala em tarifaço, ela fala em sanção, ou seja, bloqueio econômico mesmo. Vocês vão entender o tamanho disso. Acompanha aqui comigo. Tem algo errado, né? Quando o banqueiro sua frio em escritório com ar-condicionado, é que o chamegão tá vindo, meu caro. Mas é isso que tá acontecendo na Faria Lima. E não é inflação, não é Selic, não. É medo. Medo da seção 301. Medo da lupa americana sobre o sistema financeiro que achava que podia brincar de neutralidade geopolítica sem pagar o preço. Durante anos, a elite do capital operou como se o Brasil fosse uma Suíça tropical. Amigo de todo mundo, cúmplice de ninguém. Enquanto Lula afagava ditadores, o dinheiro seguia fluindo. Lavagem, sanções burladas, zonas cinzentas, financiamento de organizações... A gente sabe o que aconteceu. O sistema é tão sofisticado que até parecia legal. Agora, o Washington decidiu olhar de perto. E quando os Estados Unidos decidem investigar, não é só para entender, já é para punir. Cada operação com o Irã, cada desvio com o Hamas, cada triangulação com a Rússia, cada movimento com organizações criminosas, cada acordinho de leniência com o Banco Central, na época dos grandes desvios de recursos, mas que nunca foi tornado a público. Tudo está prestes a vir à tona. E os banqueiros sabem, o que está em risco não é a reputação, é a própria sobrevivência do sistema. A elite que gritou por soberania quando convinha, reza para que a justiça americana não cancele a sua pontinha lá fora, né? A mesma elite que fechou os olhos para o autoritarismo interno, agora finge surpresa com a reação externa. Só esqueceram de um detalhe: não dá para vender estabilidade enquanto você mesmo destrói as instituições. Agora, com a faca no pescoço, teremos que escolher: confessar e trair os próprios esquemas ou resistir e levar o Brasil para o buraco. Os ratos já estão pulando do navio e os esqueletos finalmente batendo na porta do cofre. Esse vídeo aqui é do estúdio Quinto Elemento. Enquanto eu vou falando com vocês, eu estou procurando uma publicação aqui, que eu separei hoje mais cedo, exclusivamente da Bárbara do Te Atualizei. É o seguinte, a seção 301, ela tem uma força sancionatória ainda muito maior, né, do que a lei Magnitsky, de certa forma. Porque a seção 301, ela tem um impacto que alcança os ministros do Supremo Tribunal Federal e podem entrar numa seara criminal. Ou seja, você acha mesmo, né, que os acordos de leniência, você acha mesmo que aquelas meras, como que eu posso te dizer, exclusões de planilha, você acha mesmo que a liberação ali da turma da Lava Jato, você acha que aquilo não tem um impacto aterrorizante? Não achei a publicação da Bárbara. Mas é o seguinte, a seção 301, ela vai a cabo, a fio, falando que empresas brasileiras, inclusive, hoje saiu uma publicação de um congressista americano, dizendo que eles vão analisar
as empresas brasileiras, Odebrecht, construtoras, vão fiscalizar os empréstimos vindos da Odebrecht? Ou você esqueceu que a Odebrecht liberou dinheiro para Cuba, para Venezuela, que devem hoje, né, mais de 10 bilhões de reais para o Brasil? Eles vão fiscalizar também o agro brasileiro. Hoje um senador americano disse que vai investigar a influência da China no agro brasileiro. Ou seja, sabe todo aquele antro de corrupção que o sistema sempre tratou de esconder? É isso, e é exatamente isso que a seção 301 fiscaliza. Tá, mas a Magnitsky está fiscalizando retirada de perfil do Twitter, do Instagram, do X. Ok, a seção 301 vai investigar você ganhou alguma coisa para estar dando tal decisão, tal sentença? Se sim, você atentou contra o mercado internacional e, portanto, você merece cadeia. Ou seja, se não estão assustados com a lei Magnitsky, é porque vocês não entenderam o que é a seção 301. Não tenha dúvidas disso. Mas vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo ali nos nossos vizinhos, que vão se livrar da esquerda pela primeira vez. Primeira matéria do Infomoney, né? Vamos colocar aqui para vocês. Explosão perto de colégio eleitoral acirra tensão política nas eleições. Eleições conturbadíssimas. Pessoal, por que eu estou falando muito de geopolítica, né? Até porque eu hoje sou um cara que a geopolítica se tornou parte integrante da minha vida, né? Então, assim, eu trabalho fazendo imigração para o Uruguai, que para mim, de todos os países da América Latina que eu passei, sinceramente o Uruguai me surpreendeu de uma forma positiva. Hoje, se você me perguntar se eu prefiro morar, sei lá, nos Estados Unidos ou em Punta del Este, eu garanto para vocês que eu prefiro morar no Uruguai, devido a algumas condições de país, mas cada um tem sua questão própria, né? Eu acho uma qualidade de vida estupenda do Uruguai. E eu precisei abrir os olhos um pouco mais para a América Latina aqui, a questão geopolítica. E vem cá, o Brasil é só uma célula, num núcleo que está maluco. Todos os países em que o socialismo e o esquerdismo estão mandando hoje estão desesperados. É o Petro da Colômbia, é a Bolívia, é o Brasil, está todo mundo igual. Ou seja, aonde a esquerda está, impera a instabilidade política, a loucura. Olha só, a polícia da Bolívia investiga a detonação de um artefato explosivo na manhã de domingo, dia 17, nas proximidades da escola Carrasco, em Entre Rios, que é um bairro lá da Bolívia, né? Em Cochabamba. Local de votação de Andrônico Rodrigues, que é o presidente do Senado e candidato a presidente pela Aliança Popular, que é o partido de esquerda lá da Bolívia. Legenda de oposição. Né? O ministro, pelo contrário, na verdade, é da oposição, tá? É do pessoal da direita. O ministro de governo, Roberto Rios, confirmou o incidente e informou que as equipes policiais foram mobilizadas para identificar os responsáveis, atribuindo atenção a grupos próximos ao ex-presidente Evo Morales. Apesar do episódio, o processo eleitoral segue normalmente com reforço de policiamento. Até então, a gente não teve, né, o resultado eleitoral que a gente está esperando da Bolívia. Assim que eu tiver, a gente vai poder bater um papo aqui com vocês sobre isso. Mas olha só, teve um outro fato, que esse aqui, a galera da esquerda vai ficar caladinha, vai falar nada para vocês, tá? O que é a questão aqui? Do Evo Morales desqualificando as eleições na Bolívia por falta de legitimidade. Questionando as eleições bolivianas. Pois é, será que o Lula vai falar que ele é um golpista? Que ele é um traidor? Não, né? A esquerda pode. Olha só, segunda matéria, impedido de disputar as eleições gerais desse domingo e com ordem de prisão em aberto, o ex-presidente boliviano Evo Morales afirmou que o voto nulo prevalecerá, classificando o processo eleitoral como sem qualquer legitimidade. Ao todo, 7,9 milhões de bolivianos estão aptos a votar para eleger um novo presidente e renovar os 166 assentos do Congresso.
A disputa ocorre em meio a uma grave crise econômica e conta com 8 candidatos na corrida pelo cargo ocupado por Luiz Arce. E aí teve um ponto bem interessante, né? Depois de deslegitimar a eleição, dizer que a eleição não era legítima, né? Teve um ponto interessante, né? Houve um momento em que um candidato de esquerda apanhou do povo na rua. Eu quero achar aqui o trecho aqui para poder mostrar para vocês aqui, tá? Ó, vamos lá. Aqui, ó, Tuto Quiroga, candidato à direita. Peraí que eu tô separando aqui. Achei, tá? Ó, Bolívia, tá? Também, ainda sobre a Bolívia. Candidato de esquerda é apedrejado durante as eleições. E aí você vai pensar, é o povo que está revoltado contra ele. Não. Ele foi apedrejado pelos eleitores da esquerda. A turminha do amor, tá? Ó, uma multidão apedrejou e vaiou neste domingo o candidato à presidência Andrônico Rodrigues, após o esquerdista votar no reduto político sindical do ex-presidente Evo Morales, onde é considerado um traidor por se afastar do ex-governante e se candidatar por conta própria nessas eleições gerais. Tá? O que aconteceu nesse caso aqui do Andrônico Rodrigues? O Andrônico Rodrigues é de esquerda, e aí o Evo Morales, ele queria fazer um protesto, né, sem qualquer candidato de esquerda. O Andrôncio, né, ele fez a candidatura e ele vota no mesmo colégio eleitoral de um sindicato apoiador do Evo Morales. A hora que ele foi votar, ele foi apedrejado. Eu tenho um trecho do vídeo aqui para vocês. Se a moda pega, né, fica ruim para os políticos, né? Fica bem ruim para os políticos. E aí, agora você vai ver a diferença. O Tuto Quiroga é o candidato de direita. E aí tem um momento em que ele chega para a votação. Não foi apedrejado e nem vaiado. Pelo contrário. Então, vocês conseguem perceber aqui que ele foi ovacionado ao chegar para votar lá na Bolívia. Teve uma matéria do Diário 360 que o Tuto Quiroga proclama uma nova era na Bolívia para uma inspiração da Venezuela, Cuba e a Nicarágua, ou seja, para que esses regimes ditatoriais mudem. Ou seja, ele considera que a Bolívia tinha esse regime ditatorial já instalado através do Foro de São Paulo, né, com todos os candidatos de esquerda que tiveram até lá, né, desde Evo Morales até todos os candidatos que atuaram. Então tem um trechinho aqui da fala dele. 20 anos muito difíceis estão terminando hoje dia, viene uma nova Bolívia totalmente diferente. E acuérdense de mim que Bolívia vai ser exemplo para o mundo. Por la forma en que vamos a cambiar pacífica y democráticamente después de 20 años de abusos que se dio. Vamos a cambiar y ese ejemplo espero que sirva para hermanos y hermanas que están luchando en Venezuela, en Cuba y Nicaragua por 20 años muy difíciles. Olha, ele falou que foram 20 anos muito difíceis passados na Bolívia e que a Bolívia vai ser um exemplo para Cuba, Venezuela, Nicarágua, porque eles vão deixar, né, esse atraso do socialismo para trás e vão ingressar agora numa nova visão, né? Ou seja, o povo da Bolívia está tão por aqui já com as medidas de esquerda,
com sabe, uma inflação altíssima, sabe, onde a esquerda chega, ela destrói a economia, é fato, tá? É fato. E aí, ele fala que vai ser uma transição pacífica, uma transição tranquila, né, para mudar a visão, de certa forma, aí, do eleitorado lá na Bolívia também, e que isso será reflexo total também para o restante do mundo, né? E agora, voltando à questão do Donald Trump, vamos falar um pouquinho também sobre isso. Olha, teve um trecho de uma matéria que, assim, essa é para você rir demais. Se tem um jornal que eu julgo militante, é o jornal UOL, né? E aí, durante uma entrevista, um professor de esquerda foi chamado para falar sobre as sanções do Donald Trump e a aplicação do Donald Trump. Resultado, ele teve que falar aquilo que eu já falei. Quem sabe ele assistiu algum vídeo meu e falou lá. O Donald Trump está se aproveitando muito bem dessa questão e está conseguindo trazer aliados para o lado dele. Até a China recuou. Dá uma olhada nesse trecho aqui dessa entrevista da UOL. Acompanha comigo. Como que a gente pode entender a situação das investidas de Trump no cenário internacional? Sabe, meus amigos, o meu problema que eu estou observando é que, ao olhar com um pouco de frieza para fora, a linha Trump de ação está se saindo bem. A gente tem que reconhecer. Não adianta... Não adianta a gente... Estão me ouvindo? Não adianta a gente agir sobre aquilo que a gente gostaria. Adianta a gente olhar para isso como ela é. E como ela é, o fato real é que os 15% sobre o Japão, e não é os 15% sobre o Japão, é o que foi exigido do Japão. O Japão é o quarto PIB do mundo, coladinho na Alemanha, com um poder tecnológico imenso. O Japão é um grande fornecedor de chips, de semicondutores para os Estados Unidos. Mesmo com essa condição, mesmo com a condição de desenvolvimento tecnológico, mesmo com a força do ien na Ásia, os Estados Unidos impuseram ao Japão até mesmo aquilo que o Trump se jactou de dizer. O Japão vai colocar 550 bilhões de dólares em investimento aqui nos Estados Unidos nos próximos anos, sob minha orientação. Sabe o que é que me assustou, Josias e Sakamoto? Essa concessão do Japão significou uma subida de bolsa de 4% no Japão, coisa que não acontecia há anos. A Kendaren, uma espécie assim de CNI dos japoneses, saudou o acordo ótimo. Sabe o que é que está me assustando ainda mais? Ao contrário dos votos da OMC para o Brasil, vai sim, faz isso. A União Europeia está, é a notícia de hoje, está no Wall Street, está no Washington Post, que a União Europeia segue os limites do Japão. Também vai pleitear a mesma coisa, já aceitou os 15%. Professor, nós olhamos para isso, nós vamos ficar assustados. Como que a gente pode entender a situação das investidas de... Vamos resumir aqui. Eles estão assustados, porque eles entenderam que a União Europeia, Japão, nenhum desses países que era meio esquerdinha, nem totalmente direita, vão sair em defesa do Brasil contra o Donald Trump. E que está todo mundo começando a entender que vem uma nova era, principalmente para a América. Uma nova era para o mundo inteiro, mas uma nova era para a América, principalmente com Milei, né, e outros governos de direita que virão. O governo de Milei, né, que está sendo ovacionado. Olha só para você ter noção o tamanho, né, da importância do Milei, que vai entrar para a história, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui. Ó, o Zelensky convidou o Milei para ir à Ucrânia e quer replicar a experiência econômica argentina. A Argentina, nada mais nada menos, é um dos países que mais cresceu economicamente. Milei pegou o país arrasado, destruído, e em pouco tempo conseguiu fazer um milagre econômico na Argentina. O mesmo que está entrando agora, Quiroga, provavelmente vai ser quem vai vencer as eleições na Bolívia, ele entra como um verdadeiro novo Milei. Ou seja, é uma nova fase chegando agora para a América Latina. E aí o jogo está ficando interessante de assistir. A matéria que eu te falei lá sobre o senador é essa aqui, ó. Senador dos Estados Unidos propõe investigar a atuação da China no agronegócio brasileiro, tá? Então, para vocês verem que dessa vez os Estados Unidos não está brincando e que a seção 301, não tenha dúvidas, ela é mais pesada ainda do que a própria lei Magnitsky, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha só, se você está com medo de tudo isso que está acontecendo, se você tem um certo patrimônio, se você é um empresário, principalmente do ramo de tecnologias, olha só, você precisa proteger o seu patrimônio. Uma holding, um offshore pode trazer benefícios gigantescos. Essa semana uma empresa me procurou, só para você ter noção,
ela tem um faturamento de 160 milhões por ano, tá? E aí o que acontece? Essa empresa vai entrar em negociação agora. Vai ser uma operação milionária. E aí eles vão fazer a negociação e essa empresa vai entrar à venda. Aí a gente está falando de coisa aí na casa dos 700, 800 milhões. Você tem noção do tamanho do imposto de ganho de capital que essa empresa pagaria? E de que a gente pôde apresentar para eles uma estrutura onde ele consegue neutralizar totalmente o ganho de capital. Eu te conto a estrutura. Você que é do ramo empresarial, você vai entender. É simples. A constituição de uma offshore em Bahamas. Mas não para por aí. Depois também, a constituição de uma outra offshore no Uruguai, que é dona da offshore de Bahamas. E aí qual que é a ideia? Os donos dessa empresa vão simplesmente sair do Brasil. Vão dar saída fiscal do Brasil. Vão vender numa outra jurisdição, que é o Uruguai, a empresa de Bahamas. Nada aqui dentro do Brasil vai ser vendido. E essa estruturação vai ser toda negociada lá fora. Não tem nada a ver com o Brasil. Vocês têm noção de que eu estou falando de uma economia aí de no mínimo 150 milhões de reais? Isso não é só para gente grande, não. Para você também dá para fazer isso. Então, você é um empresário, precisa resolver, né, algumas questões e dar um jeito de se blindar sobre essa loucura chamada Brasil. Está na descrição aqui. Entre em contato conosco. Vai ser um prazer te atender e ser seu mentor financeiro sobre estruturas da sua empresa, do seu patrimônio aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.